Está começando agora mais um Reportagem em Foco. Hoje nós vamos abordar o tema abuso sexual infantil. Você vai conferir as entrevistas com a coordenadora e com a psicóloga do programa Bem Me Quer Terê. O abuso sexual infantil vem acontecendo cada vez com mais frequência. Diversas crianças são vítimas desse tipo de agressão diariamente. E para falar desse assunto de forma profissional, nós entrevistamos a Sandra Erlide Azevedo, que é coordenadora do programa Bem Me Quer Terê. Diversas crianças são abusadas diariamente, até mesmo dentro da sua própria casa. E para falar sobre o assunto, hoje nós estamos aqui com a Sandra Erlide Azevedo, que é coordenadora do programa Bem Me Quer Terê. Sandra, você poderia explicar um pouquinho o que é o programa Bem Me Quer? O programa Bem Me Quer é um programa que iniciou em Teresópolis desde 2014. É um programa da Prefeitura, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, que atende crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual no município. Tem uma equipe multiprofissional e esse programa ele trabalha de forma integrada com a delegacia, com o Conselho Tutelar, com o Ministério Público. Por quê? Porque a gente precisa não só cuidar da vítima, né? Porque isso deixa várias sequelas emocionais, mas também a questão da responsabilização. Então, esses órgãos entram nesse fluxo, porque o Conselho Tutelar ele tem a responsabilidade da proteção da criança, a delegacia fica com a responsabilidade da investigação para poder haver uma futura responsabilização do autor e o Ministério Público entra na parte da denúncia, caso seja constatado realmente tenha elementos para responsabilizar esse autor. Então, a gente trabalha de forma integrada. Por isso, até o programa Bem Me Quer, ele se tornou referência para outros municípios. Nós temos recebido aqui visita de vários municípios do estado do Rio, como Angra dos Reis, Volta Redonda, Itaguaí, que já estão implantando seus serviços. Isso por quê? Porque a partir de 2017 veio a lei da escuta protegida. Então, esse serviço, né, ele trabalha de forma que essas crianças sejam ouvidas de forma mais humanizadas, para que elas não sofram nova violência, que elas não sejam revitimizadas. Você poderia explicar para a gente em que consiste o abuso sexual? Então, abuso sexual é todo ato, né, de um adulto ou de um adolescente com uma criança que tenha conotação sexual, né? Embora as pessoas pensem que violência sexual é um ato que decorra, né, de uma conjunção carnal, de uma forma mais violenta, mas não, o abuso sexual é todo ato que tenha conotação sexual, ou seja, passar uma mão na criança, um beijo mais com conotação sexual, ter acesso às partes íntimas da criança de forma inadequada. Inclusive está no artigo 247 da lei, né, que é estupro de vulnerável. Então, qualquer ato sexual, qualquer ação, né, de uma pessoa que tem o poder diferencial com uma criança ou com um adolescente, vai estar enquadrada no artigo 247, desde que seja menor de 14 anos. Então, as pessoas devem tomar cuidado, né, para não serem enquadradas nesse artigo, não praticarem esses atos, né? Quais os transtornos que essa situação pode trazer à criança? O abuso sexual infantil ou na adolescência, ele compromete todo o desenvolvimento, porque o adolescente e a criança são pessoas em desenvolvimento, né? São sonhos que são roubados, podem ficar com transtornos psicológicos, necessitarem de terapia, né? E aqui no Bem Me Quer a gente tem uma equipe de psicólogos que faz esse acompanhamento terapêutico também. E quanto mais cedo iniciar esse acompanhamento, mais a gente consegue resgatar esse equilíbrio emocional para que essa criança, esse adolescente tenha um desenvolvimento saudável. Você falou que o abusador tem um poder diferencial. O que seria esse poder? Então, um adulto por si só já tem um poder diferencial sobre uma criança, porque ele tem um conhecimento a mais, né, o conhecimento sexual, a própria idade. O abusador, além de ameaças, né, ele sempre pede um segredo. Então, as famílias têm que ficar bem atentas, né,
porque às vezes a gente educa a criança a guardar segredo. A criança não tem que guardar segredo, porque amanhã ou depois ela vai guardar um segredo sobre abuso sexual. Então, ela tem que contar para uma pessoa de sua confiança para que as providências sejam tomadas, né? Então, assim, muito importante que a gente ensine as crianças a falar sobre o que está acontecendo com elas e não guardar segredo. E são muitos os casos de abuso sexual infantil em Teresópolis? Teresópolis, desde 2014, tem tido uma média de 100 atendimentos aqui no Bem Me Quer por ano, né? Mas para cada caso denunciado, tem muitos outros que não são levados às autoridades, né? Porque geralmente acontece dentro da família, ou a família não percebe como um abuso, ou a família não denuncia, não leva às autoridades competentes, né? Então, a gente tem em torno de 100 casos. Esses casos incluem tanto casos também de alienação parental, todos os casos que chegam ao Bem Me Quer, eles são trabalhados, né, em parceria com o Conselho Tutelar, com a Delegacia, com o Ministério Público, para a gente chegar a uma conclusão. Alguns deles são inconclusivos, a gente não chega à conclusão que chegou o abuso, e alguns a gente chega à conclusão que há algum conflito familiar, por isso está havendo alguma denúncia. Então, a gente atende todo tipo de casos, aqueles que há um fato realmente e aqueles que há uma suspeita. Então, todos os casos suspeitos ou confirmados têm que ser levados às autoridades. Qual a faixa etária mais atingida pelo abuso sexual infantil? Então, aqui no Bem Me Quer, a gente observa que todas as faixas etárias, né, a gente atende a todas as faixas etárias igualmente, né? Desde crianças muito pequenas até adolescentes, né, em torno dos 16, 17, né, 17 anos. Por quê? A criança muito pequena, ela não entende, às vezes, aquilo como um abuso. Como eu falei, o abuso acontece de diversas formas, né? E a criança, às vezes, não entende aquilo como um abuso. Às vezes, ela entende até como um carinho. Cabe, né, a quem está próximo da criança observar se aquilo é normal, se não é, se a criança mudou de comportamento, né, com quem que a criança fica. A criança não sabe identificar aquilo como um abuso, né? Às vezes aquele abuso aconteceu lá quando ela era bem pequena, 3, 4 anos, 5, 6, e ela só vai entender que é um abuso lá pelos 9, 10 anos, quando ela começa a entender melhor as coisas. Então, cabe às famílias, né, observarem as crianças pequenas, né? Como é que está o comportamento dela. Não só as pequenas, mas também as crianças maiores e os adolescentes. Hoje a gente tem identificado muitos casos que aconteceram na infância que o adolescente vem revelar através de uma carta, ou através de um comportamento, né? Às vezes eles praticam automutilação e atrás dessa automutilação pode ter um abuso sexual. Então tem várias formas da gente estar identificando se algo está acontecendo com essa criança, com esse adolescente, e se isso é um abuso sexual ou não. São muitas as crianças que necessitam de acompanhamento psicológico por conta do abuso sexual? Dentre as que a gente atende aqui no Bem Me Quer, nem todas precisam desse acompanhamento, né? Porque vai depender de como isso atingiu o emocional delas, se existe o apoio da família. É muito importante que a família sempre acredite na criança, né, que dê apoio e que faça o acompanhamento adequado, que procure as autoridades para a responsabilização do autor, porque, embora não pareça, sempre a responsabilização do autor é importante para a criança. E é importante que a vítima ela quer que aquilo pare, né, que aquilo que está acontecendo com ela, que está incomodando, pare. A criança sempre quer isso, né? Ela não sabe se vai haver justiça, se não vai haver justiça. Ela quer que pare. Então, por isso é importante que a família busque ajuda, busque auxílio o mais rápido possível. E qual a primeira atitude que uma pessoa deve tomar ao perceber um abuso sexual infantil? Então, isso é muito importante, é uma pergunta importantíssima, porque a criança ela vai revelar para quem ela confia. Pode ser para alguém da família, pode ser na escola, né? Pode ser para uma tia, para uma avó, pode ser pai, para mãe. Ela vai revelar que está acontecendo alguma coisa com ela para quem ela confia. É importante que essa pessoa não duvide dessa criança
e que ela não faça perguntas, que ela deixe a criança narrar livremente o que aconteceu, porque acontece uma série de equívocos quando a gente faz muitas perguntas, né? Geralmente a pessoa fala, você está mentindo, né? Fala a verdade, ou a pessoa já aponta logo um autor, e isso vai afetar a memória do fato realmente, né? A memória do que aconteceu. A tendência da nossa memória é a gente incluir novos fatos cada vez que a gente é perguntado. Então, isso vai mascarando a memória, hein? Ainda mais com uma criança que não está com o seu desenvolvimento completo ainda. Então, não fazer perguntas, né, para essa criança, para não mascarar a memória. Procurar levar essa criança para um atendimento, né, para ver se realmente ela está bem ou não. Pode ser um atendimento numa unidade de saúde, ou procurar um CRAS, ou procurar o Conselho Tutelar, procurar alguém que possa auxiliar nesse momento, até que o caso chegue às autoridades competentes, né, para dar andamento na responsabilização. Uma coisa é a responsabilização e a outra coisa é o cuidado com a vítima. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas com a responsabilização do autor do fato e deixam de se preocupar com a vítima, que é quem mais interessa nesse momento. Esse tipo de agressão causa diversos transtornos na vida da criança e dos jovens. Visando isso, nós entrevistamos a psicóloga do programa Bem Me Quer Terê, Janete Rezende, que nos contou como reage uma criança vítima deste tipo de violência e como funciona o tratamento psicológico para a cura deste trauma. Agora estamos aqui com a Janete Rezende, que é psicóloga do programa Bem Me Quer, e ela também vai falar um pouco sobre abuso sexual infantil. Então, o programa aqui, ele tem a finalidade, né, de captar essas crianças, né, que passam por esse abuso e chegam até nós para tratamento psicológico e que elas tenham de volta o resgate, né, da sua identidade que foi roubada de forma violenta e covarde. E também os familiares dessas crianças também, né, a família também adoece por conta dessa violência, né, e nós temos que tratar também essa família, né, com orientações e encaminhamentos, né, para tratamento psicológico e, em alguns casos, também tratamento psiquiátrico, né, se forem casos realmente que tiram as pessoas do seu convívio normal e trazem muito sofrimento para continuar a vida, essas pessoas precisam e devem procurar ajuda para poder tomar o rumo da vida, ter a sua vida de volta, a rotina de volta normal, né, da vida. Quais são os indícios de que uma criança está sendo abusada? Os pais podem observar essas crianças, a forma como elas se comportam, se há alguma mudança no comportamento dessa criança, na sua rotina. Se é uma criança que é muito quietinha e está muito agitada, ou se for o contrário, se essa criança tiver indícios de comportamentos não adequados, né, que não são coerentes com o jeito dela ser, a criança ela mostra com sinais verbais, né? Ela diz, né, com palavras como ela se sente, mas algumas vezes ela não consegue verbalizar, né, que ela está sofrendo, e a gente tem que observar o comportamento dessa criança, se ela está se sentindo pressionada de alguma forma na escola, se ela não quer ir para a escola, se ela está muito agitada, se ela está irritada, geralmente ela sinaliza que não está bem. E aí os pais têm que observar se o comportamento ele está diferenciado ou não. Às vezes é apenas algo normal da criança, mas tem que haver aí um canal aberto de comunicação para que os pais possam identificar se há ou não aí um abuso que não está claro, né? Como reage uma criança que sofre esse tipo de agressão? Em geral, essas crianças elas ficam com muita irritabilidade, né? Elas se sentem muito inferiores e elas se anulam, elas perdem a sua identidade, elas não sabem como se comportar mais. E a gente procura fazer um resgate dessa identidade que é perdida por conta dessa violência. Elas sempre procuram sinalizar como se sentem através do comportamento,
né? E às vezes elas não conseguem falar, mas a gente pode observar o comportamento porque ele fala. E são sinais, às vezes, sutis, mas que o pai, a mãe ou o cuidador dessa criança pode observar e detectar. A criança abusada se sente culpada pela agressão sofrida? Sim, ela se sente culpada, né, pela agressão, porque ela acha que ela, de alguma forma, ela incentivou esse ato, né? E ela se pune, né? Ela se torna algoz de si mesma. E isso faz com que ela se isole, que ela não queira falar, que ela não queira se comunicar mais com ninguém. E o comportamento dela muda de uma forma bem grande e dá para a família notar que há algo acontecendo com essa criança, há algo que precisa ser falado. E às vezes essa criança demora para falar, porque ela se sente muito humilhada, ela se sente com medo de falar e medo das consequências. Geralmente, com medo da família sofrer alguma tentativa de agressão, elas têm ideia de proteger a família, precisam proteger a família. Então, elas sofrem duplamente, né? Se sentem culpadas e se sentem responsáveis por proteger a família. Quais as consequências emocionais o abuso pode trazer para a vida da vítima? Alguns transtornos podem ocorrer, né, na vida adulta se não tratada essa violência, né? Transtornos de humor, né, como depressão, transtorno bipolar, também transtorno de ansiedade, como toque, fobia social, são transtornos graves e eles podem, né, se iniciar na vida adulta. Por isso, é necessário o tratamento da criança, do adolescente que passam por essa violência. Também a família tratada é muito importante, porque é a família que vai dar esse suporte para a criança se sentir segura novamente dentro da família e na sociedade. Existe alguma explicação psicológica para uma pessoa sentir o desejo de abusar de uma criança? Algumas pesquisas dizem que pessoas que abusam podem desenvolver esse desejo de abusar. Crianças que são abusadas podem desenvolver esse desejo de abusar, mas não é um fato concreto, né? Essas pessoas tendem a ter esse desejo, às vezes, por sentir poder pela vítima, ter esse poder dentro de si, mostrar que tem um poder sobre o outro ser humano. E isso pode ter uma indicação de baixa autoestima, e o desejo de humilhar a criança ou o adolescente, talvez pode ser o motivo pelo qual ele se sente humilhado. Qual o tipo de tratamento psicológico que é feito com uma criança que é vítima de abuso sexual? Aqui, na nossa terapia, as crianças são tratadas com a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, que é uma terapia que trabalha a cognição da criança, o comportamento, baseado no que ela pensa. O que ela pensa tem um grande poder no comportamento, o que ela pensa de si, o que ela pensa do outro, o que ela pensa do mundo. E alguns pensamentos são pensamentos distorcidos que são trabalhados na terapia e nós estamos tendo resultados muito positivos e algumas crianças já tiveram alta e um excelente prognóstico para o trabalho. E a família também está muito feliz, porque elas chegam aqui muito desesperadas. E nós temos tido resultados assim muito otimistas. As crianças estão voltando à normalidade da sua rotina, e isso é muito importante para todos nós. Esse foi o Reportagem em Foco. Semana que vem estaremos de volta abordando um novo tema.